Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa quarta-feira, começa agora. O Banco Central muda a regra de câmbio para compras no exterior com cartão de crédito. A cotação terá de ser a mesma do dia da compra. Em São Paulo, Guarda Civil e Polícia Civil e Militar fazem operação na região conhecida como Cracolândia para cumprir mandados de prisão de traficantes. Desistência brasileira para sediar cúpula do clima no ano que vem coloca a comunidade científica em alerta. O Observatório Internacional teme retrocesso nas políticas ambientais do país. O Supremo deve julgar hoje o decreto do presidente Michel Temer, que pode dar indulto de Natal para condenados na Lava Jato, como o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. No nosso quadro de economia, as dicas para os gastos com animal de estimação pesarem um pouco menos no orçamento doméstico. Na Argentina, os preparativos para a reunião das 20 maiores economias do mundo e os principais temas que serão debatidos. No esporte, os gols da Liga dos Campeões da Europa e os já classificados para a fase mata-mata. E a Conmebol decidiu, vai ter sim o segundo jogo da final da Copa Libertadores entre Boca e River entre os dias 8 e 9 de dezembro, mas fora da Argentina. Uma operação conjunta das polícias na capital paulista prendeu traficantes de drogas na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. E usuários de drogas foram encaminhados para serviços oferecidos pelo município. Os usuários de drogas que dormiam nessa praça atrás da estação Júlio Prestes foram acordados e retirados pela Guarda Civil Metropolitana. Obrigados a se levantar e sair do local, seguiram pela Rua Helvétia, na região da Cracolândia. O usuário aqui ele é conduzido para o serviço de saúde, pelo serviço de assistência social da prefeitura. A operação, que começou nas primeiras horas da manhã, fechou com carros da polícia as ruas que dão acesso à Cracolândia, na região central de São Paulo. Cerca de 300 homens das polícias civil e militar e da Guarda Metropolitana participaram da ação conjunta da prefeitura e do governo do estado. Os policiais, depois de meses de investigação, vieram também para combater quem traz as drogas até os dependentes. 7 mandados de busca e apreensão foram expedidos. Agentes do DENARC, a Delegacia de Narcotráficos, com a ajuda de cães farejadores, vasculharam hotéis e pensões aqui da região da Cracolândia, onde as drogas costumam ficar escondidas. Além disso, 12 traficantes, filmados durante as investigações vendendo pedras de crack, também tiveram mandados de prisão expedidos. Efetivamos essa operação que acabou resultando na prisão em flagrante de 3 pessoas, além de 5 indiciamentos de indivíduos que nós já estávamos identificando, já tínhamos identificado, melhor dizendo, no curso da investigação. E ainda nós conseguimos efetuar a apreensão de aproximadamente 7 quilos de maconha, 12 tijolos aproximadamente aí de maconha, diversos Eppendorfs de cocaína, diversas pedras de crack e mais de R$ 1.200 aí em dinheiro. O Brasil desistiu de sediar a Conferência do Clima da ONU no ano que vem. Há quase 2 meses, o governo Temer comemorou a confirmação da candidatura do país para ser a sede do evento. Segundo Itamaraty, restrições fiscais e orçamentárias, além do processo de transição para o novo governo, obrigaram a retirada da oferta para sediar a conferência, marcada para novembro de 2019. Em nota, o Observatório do Clima diz que o recuo é lamentável, mas não surpreende, e acrescenta que a reviravolta provavelmente se deve à oposição do governo eleito, que já declarou guerra ao desenvolvimento sustentável em mais de uma ocasião. A nota termina afirmando que, ao ignorar a agenda climática, o governo federal também deixa de proteger a população, atingida por um número crescente de eventos climáticos extremos. Estes, infelizmente, não deixam de ocorrer só porque alguns duvidam de suas causas. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse que pode tirar o Brasil do Acordo de Paris. O documento, aprovado por 195 países em 2015, tem como meta reduzir a emissão de gases do efeito estufa para frear o aquecimento global. A contribuição do Brasil na preservação da Amazônia e no investimento em biocombustíveis é essencial para o combate às mudanças climáticas. O anúncio da desistência veio no mesmo dia em que a ONU divulgou um relatório com a conclusão de que os países do G20 devem triplicar os esforços no controle das emissões de gases do efeito estufa se quiserem atingir as metas estabelecidas há 3 anos no Acordo de Paris. O relatório foi divulgado uma semana antes da nova Conferência do Clima, que será realizada em Katowice, na Polônia.
Segundo a ONU, ainda é possível alcançar os objetivos do Acordo de Paris até 2030, que limita o aumento de temperatura de 1,5 grau a 2 graus. Mas, para isso, os países precisam implementar mudanças adicionais para reduzir mais as emissões de gases de efeito estufa. As nações não estão fazendo o suficiente, alertou a ONU. Countries are not doing enough. O documento apontou que as emissões de CO2, os gases de efeito estufa, aumentaram em 2017, depois de 3 anos de estagnação. A ONU sugere a adoção de políticas fiscais que permitam resultados sem impactos sociais e econômicos e políticas de inovação e criação de mercados que usem tecnologias que permitam baixa emissão de gases. Sem essas mudanças, o aquecimento global pode chegar a 3 graus até 2100. Cerca de metade dos integrantes do grupo não alcançou as metas. Brasil, China e Japão estão entre eles, mas há caminho de cumprir os objetivos se não houver mudanças nas políticas atuais. Quem tem o bicho de estimação diz que eles são uma alegria só, carinhosos, divertidos, também aliados contra a solidão. Mas antes de comprar ou adotar, é preciso fazer as contas. Afinal, você sabe quanto custa ter um amigo de 4 patas? O labrador Troy tem quase 10 anos e há 7 anda de carrinho de rodas. Uma queda causou uma lesão permanente na coluna. O acidente mudou a rotina da Aline, a dona do Troy. Além de forte desgaste emocional, a vida financeira dela também foi afetada. Eu acho que demorei uns 2 anos até eu voltar a me estabilizar, porque em 3 dias eu gastei, assim, foi de exame, foram R$7.000, e aí eu parei de contar, porque era muito dinheiro. Apesar dos custos, a Aline assumiu levar adiante o tratamento. A gente precisa ter ciência e a responsabilidade que eles têm na nossa vida. Eu não podia imaginar que eu passaria por isso e eu achava que era só brincadeira, só ir ao parque e que eu não tinha que cuidar, de repente, eu nunca ficaria doente, eu nunca passaria por uma emergência. Mas nem todos os animais têm a mesma sorte do Troy, de contar com o amor incondicional de sua dona. Neste abrigo, na zona norte de São Paulo, cerca de 600 bichinhos aguardam por adoção. Muitos chegaram até aqui porque seus tutores não puderam ou quiseram mexer no orçamento familiar. O animal dá, sim, despesa, porque não é só que ele requer carinho e atenção. O animal, a assistência veterinária nem sempre é muito barata e a pessoa tem que ver se vai caber mais essa despesa no orçamento dela. Esse educador financeiro fez uma simulação dos gastos que uma família tem com um animal de porte médio. Por mês, o custo médio com o melhor amigo fica em torno de R$500. Durante 10 anos, o valor ultrapassa os R$60.000. Saúde. Infelizmente, a gente não escolhe, né? Nem o ser humano escolhe ficar doente, nem o pet escolhe ficar doente. Mas muitas vezes acontece. E você vai ter que ter uma reserva financeira quando isso acontecer. O planejamento financeiro é fundamental para o dono garantir a qualidade de vida do bichinho de estimação. Mas tem outro fator não menos importante que é preciso levar em conta na hora de decidir levar para casa um novo integrante da família. Tem algo que chama custo-felicidade. O que é o custo-felicidade? É o quanto aquilo te dá de prazer. E ter um cachorro dá muito prazer, que não tem como você mensurar, não tem como você fazer um cálculo de quanto de felicidade que aquilo te proporciona. E nós fizemos uma listinha com algumas dicas de como economizar com o seu pet. Primeiro, pesquise. Comparar preços pela internet pode ajudar na tarefa. As embalagens maiores de ração, se você tiver cuidado no armazenamento, são uma ótima dica de economia também. Se você costuma levar o animal para tomar banho uma vez por semana, tente uma vez a cada 15 dias, que é o suficiente para cães de pelo curto. E para os peludos, quem sabe um banho em casa, o bolso agradece. Na área da saúde, manter as vacinas e exames em dia costuma sair mais barato do que lidar com emergências médicas. E que tal refletir sobre ter um plano de saúde para o seu pet? Mas se o convênio veterinário não couber no bolso, há opções públicas também, mas as filas para cirurgia costumam ser longas. E por último, os passeios com seu melhor amigo são uma maneira de mantê-lo saudável. Evita a obesidade, a ansiedade e também várias doenças. Quarta-feira que vem, nosso assunto é o projeto de lei do distrato que está sendo debatido no Congresso. A Rede Nossa São Paulo divulgou hoje o mapa da desigualdade na cidade de São Paulo.
São dados sobre os 96 distritos da capital paulista, com 53 indicadores nas várias áreas da administração pública. Nós destacamos alguns desses dados que revelam a diferença de serviços básicos, acesso à cultura, mobilidade e moradia, dependendo da região onde se mora. No quesito trabalho e renda, enquanto a Barra Funda, na região central, tem 59 postos de emprego formal para cada 10 habitantes em idade ativa, em Cidade de Tiradentes, no extremo leste, são apenas 0,2 postos de emprego. Enquanto no Jardim Paulista a expectativa de vida chega a 81 anos, em Cidade de Tiradentes ela é de 58 anos. Também no Jardim Paulista, mulheres com menos de 19 anos são mães de apenas 0,7% dos bebês nascidos vivos. Já em Parelheiros, na Zona Sul, são mães de 17% dos bebês nascidos ali. São 48 leitos hospitalares públicos ou privados disponíveis para cada 1.000 habitantes na Bela Vista. Em São Rafael, 0,03. Em Pinheiros, apenas 0,8% das moradias estão em favelas. Já na Vila Andrade, onde fica Paraisópolis, são 49%. Em relação à educação infantil, enquanto na República pais e mães esperam 8 dias para conseguir uma vaga numa creche, em Pedreira a média de espera é de 401 dias. As escolas públicas receberam no Jardim Ângela quase 90% das matrículas do ensino básico. No Jardim Paulista, esse índice caiu para menos de 7%. Já na cultura, enquanto uma criança tem 11 exemplares de livros disponíveis em instituições públicas na Consolação, uma criança do Capão Redondo tem quase nada, apenas 0,02 livro na mesma condição. E a gente continua falando sobre esses dados da desigualdade na cidade de São Paulo. O repórter Eduardo Campos foi encontrar o pessoal da Rede Nossa São Paulo para a gente entender um pouco mais esses números. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem, Ana? Boa tarde a todos. Isso mesmo, esses dados são coletados desde 2012, isso pelos técnicos da Rede Nossa São Paulo. Estou aqui com Américo Sampaio. Américo, vocês esperam que essa constatação, que a gente acabou de assistir agora na reportagem, serve de orientação para políticas públicas que reduzem essa desigualdade? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente, a ideia é que o mapa da desigualdade consiga apontar tanto para a sociedade quanto para a prefeitura e para as instituições públicas quais são as prioridades, tanto do ponto de vista dos temas, quanto também do ponto de vista dos territórios. O que o mapa revela é que nós temos uma precariedade bastante grande no que diz respeito à infraestrutura e políticas públicas de qualidade nas periferias. É lá que tem que ser a prioridade dos governos e do recurso público e não nas regiões centrais. Em 6 anos do mapa da desigualdade, isso vem acontecendo? Infelizmente não, entra governo, sai governo, a gente tem uma troca de políticas públicas, de gestores públicos, mas o que permanece igual, estagnado, é a desigualdade na cidade de São Paulo. O mapa revela alguns pequenos pontos positivos, negativos, mas no geral, infelizmente, nós temos uma desigualdade congelada na cidade. Bom, então, qual que é a sugestão de vocês para reduzir essas diferenças regionais? Bom, primeiro a Prefeitura precisa fazer um belo de um diagnóstico, usando, por exemplo, como base o próprio mapa da desigualdade, para conseguir identificar os territórios prioritários de políticas públicas e investimento público. Saber quais regiões da cidade que a Prefeitura precisa priorizar em detrimento de outras. A partir disso, fazer uma leitura também do tema e do orçamento público, destinando mais dinheiro para essas regiões. Ou seja, colocar a redução das desigualdades como o coração do governo, ele precedendo toda e qualquer outro tipo de decisão. Tá certo, Américo, obrigado por suas informações. Quem quiser ter acesso a todos esses dados, é só entrar no site, aparece aqui no seu vídeo, nossasampaulo.org.br. Ana. Obrigada, Eduardo, pelas suas informações. Alto. O presidente eleito Jair Bolsonaro deve anunciar hoje o nome de quem comandará o Ministério do Meio Ambiente. Ontem, mais um militar foi indicado para fazer parte do primeiro escalão do futuro governo, que deve ter 20 ministérios. O anúncio veio pela rede social à tarde. O capitão da reserva do Exército, Tarcísio Gomes de Freitas, assumirá a pasta da infraestrutura. Ele já foi consultor legislativo da Câmara dos Deputados, ex-diretor do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e também chefiou o Departamento Pessoal do Exército. Atualmente atua no programa de parcerias de investimentos do governo Michel Temer. O governo de transição também definiu o general Maynard Marques de Santa Rosa para o comando das privatizações e concessões. Já a futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, indicou o deputado federal Marcos Montes, do PSD de Minas Gerais, para o cargo de secretário executivo da pasta. Ele será o número 2 do Ministério da Agricultura.
O atual ministro do Planejamento, Esteves Connago, participou de reuniões com a equipe de transição em Brasília. Ele falou sobre o gasto extra que a União terá com o aumento de 16% concedido pelo presidente Michel Temer aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente ainda está fazendo os cálculos, mas na União estaria girando em torno de 1,4 a 1,6 bilhão. Questionado sobre o assunto, Bolsonaro disse que a responsabilidade dele só começa no ano que vem. Pergunta para o Temer. Pergunta para o Temer. Tá. O Temer que decidiu sancionar. Okay? Não, quem vai pagar é toda a população brasileira que vai pagar, é todo mundo. A minha responsabilidade nessa área começa a partir de 1º de janeiro do ano que vem. O Banco Central vai mudar a regra para as compras no exterior com cartões de crédito. A taxa de câmbio passará a ser aquela do dia em que houver a despesa e não mais a da data do fechamento da fatura. De acordo com o Banco Central, a nova norma está sendo criada para dar mais previsibilidade às compras, já que o consumidor vai saber no momento do pagamento a cotação do dólar que será cobrada na fatura. O anúncio foi feito hoje pelo presidente da autoridade monetária, Ilan Goldfein, e a nova regra ainda será regulamentada. O plenário do Supremo Tribunal Federal julga hoje a validade do indulto de Natal editado pelo presidente Michel Temer em dezembro do ano passado. Esse indulto natalino é uma tradição no Brasil, mas Temer ampliou a validade do perdão e gerou polêmica, porque as novas regras podem tirar da prisão condenados pela Operação Lava Jato. Segundo o decreto editado pelo presidente Michel Temer no ano passado, o indulto poderia ser concedido a pessoas que tivessem cumprido apenas 1/5 da sentença, em crimes que não envolvessem violência e sem limite para o tamanho da pena. Antes era preciso cumprir 1/4 da pena, que não poderia ser maior que 12 anos. Com a nova regra, ficou aberta a possibilidade de perdão aos chamados crimes de colarinho branco, como corrupção e lavagem de dinheiro, que em geral têm penas maiores. A Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, entrou com recurso contra o decreto e a então presidente do Supremo, Carmen Lúcia, deu liminar para suspender a vigência. O caso depois foi remetido ao ministro Luiz Roberto Barroso, que estabeleceu restrição para o indulto presidencial, como não beneficiar condenados por corrupção. O presidente Michel Temer recorreu e disse que não há essa intenção. Quase um ano depois, o caso entra em julgamento no plenário do Supremo. Segundo a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, se o STF declarar válido o decreto, 22 condenados da operação poderiam ser beneficiados, entre eles o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e o ex-ministro Antônio Palocci. O procurador Deltan Dallagnol publicou nas redes sociais que as novas regras do indulto transformam o trabalho da Lava Jato numa piada. E ontem à tarde, os dirigentes da Confederação Sul-Americana de Futebol finalmente decidiram, pelo menos por hora, em relação ao segundo jogo da final da Copa Libertadores da América entre Boca Juniors e River Plate. Vamos ver. A Conmebol anunciou nesta terça-feira que a segunda partida da final será disputada entre os dias 8 ou 9 de dezembro, em horário e local que ainda serão definidos. Além disso, a entidade sul-americana informou que pagará todos os custos de viagem, hospedagem e alimentação para até 40 pessoas de cada delegação. De acordo com a entidade, a partida não será realizada na Argentina após os incidentes em que fanáticos do River Plate atacaram um ônibus que levava a delegação do Boca Juniors, e as opções para sediar o jogo são as cidades de Miami, nos Estados Unidos, Doha, no Catar, e Asunción, no Paraguai. O Boca Juniors, por sua vez, enviou um documento para a Conmebol pedindo a confirmação do título da competição após o ataque que o ônibus da equipe sofreu antes da decisão contra o River no domingo passado, chegando ao Monumental de Núñez. Na carta, o Boca pede que se suspenda em definitivo o encontro de volta da final da Libertadores de 2018 e solicita a decisão do Tribunal de Disciplina da Conmebol. A seguir, na China, caminhão explode perto de usina química e deixa mais de 20 mortos. Pelo menos 50 veículos foram atingidos. Na Argentina, os preparativos e as manifestações às vésperas da reunião do G20, que acontece nesse final de semana em Buenos Aires. O acordo firmado entre o Ministério da Saúde e a indústria alimentícia quer diminuir o número de açúcar em 1.147 produtos. Eles devem ficar menos doces e um pouco mais saudáveis. Muita gente come bolachas, iogurtes e achocolatados sem saber a quantidade de açúcar que está ingerindo. Você costuma reparar na quantidade de açúcar dos produtos que consome? Não tenho esse hábito. Isso acontece porque nem todo mundo lê o rótulo dos produtos industrializados. O primeiro ingrediente é sempre o que está em maior quantidade, como um achocolatado, por exemplo.
4 colheres em média já ultrapassam a média de açúcar recomendada por dia. Os brasileiros consomem 50% mais açúcar que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. São 80 gramas em média por dia. Desse total, 64% são açúcares adicionados, aquela colherzinha a mais que você coloca nos alimentos. O restante são os açúcares dos industrializados. Cappuccinos solúveis, por exemplo, iogurte também tem bastante, o refrigerante. Então a gente tem produtos alimentares, né, que tem bastante quantidade e as pessoas não costumam reparar nisso. 50 gramas no máximo por dia, né? E tem alimento, por exemplo, uma latinha de refrigerante, ele pode chegar a 35 só numa latinha. Então é uma quantidade assustadora que as pessoas nem imaginam. O Brasil quer reduzir 144 mil toneladas de açúcar desses produtos até 2022. Biscoitos e produtos lácteos terão os maiores percentuais de meta. Para bolos, a meta é de até 32,4% e para as misturas para bolos, até 46,1% do teor de açúcar. Já os achocolatados têm a meta de cair até 10,5% e as bebidas açucaradas até 33,8%. O acordo firmado entre o Ministério da Saúde e os fabricantes foi costurado no momento em que a indústria sofre pressão no Brasil e no mundo. Vários países têm adotado mudanças na rotulagem, restrições na publicidade e taxação de bebidas adoçadas como tentativa de conter os índices de obesidade e doenças crônicas. Consumir muito açúcar, né, ao longo da vida, as pessoas podem desenvolver algumas doenças que a gente chama de doenças não transmissíveis. Então tem a obesidade, que é a principal delas, diabetes, pressão alta, o problema cardiovascular. O encontro do G20, que reúne as maiores economias do mundo, começa na sexta-feira na Argentina e já há protestos em Buenos Aires. Milhares de manifestantes se reuniram num estádio em Buenos Aires protestando contra a realização do G20. O encontro do grupo formado pelos líderes das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. O evento será acompanhado por 22 mil policiais, além de 700 agentes de segurança de personalidades como a primeira-ministra britânica Theresa May. Ela deve levar à mesa a questão do Brexit na União Europeia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o norte-americano Donald Trump podem tratar de uma nova ordem comercial. O príncipe saudita e o presidente turco, Tayyip Erdogan, também vão ao G20 em meio ao debate sobre a morte do jornalista Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul, na Turquia. E a comunidade armênia na Argentina também já fez seu protesto contra a visita de Erdogan, acusado de perseguir minorias, especialmente os curdos. As ameaças de guerras comerciais devem tomar conta de grande parte das discussões desse encontro em Buenos Aires. O assessor econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, já disse que Donald Trump terá um encontro com o presidente chinês Xi Jinping na reunião e abriu a possibilidade de que os dois países cheguem ao acordo comercial. A China pode retomar um negócio bilionário com a Argentina, a construção da usina nuclear Atucha 3. O projeto de cerca de 8 bilhões de dólares poderia reforçar a parceria diplomática e econômica entre chineses e portenhos, numa região até agora influenciada principalmente pelos norte-americanos. Na China, mais de 20 pessoas morrem após a explosão de um caminhão perto de uma fábrica de produtos químicos. A explosão aconteceu por volta de 1h da manhã de hoje, horário local, na província de Hebei, no norte da China, quando um caminhão de transporte de produtos químicos esperava para entrar numa indústria. As chamas provocadas pela explosão levaram à morte de 22 pessoas, atingiram 38 caminhões e outros 12 veículos que ficaram totalmente carbonizados. Mais de 20 pessoas ficaram feridas no incêndio, a maioria motoristas de caminhão que transportavam carvão para a usina. As chamas duraram várias horas, já foram controladas e as autoridades chinesas investigam o acidente. E teve bola rolando pela Liga dos Campeões da Europa. Vamos dar uma olhada nos gols. No apagar das luzes, o Manchester United encontrou um gol e venceu por 1-0 o Young Boys. Fellaini balançou a rede e garantiu a classificação às oitavas de final de forma antecipada. A Juventus de Turim derrotou o Valência da Espanha e garantiu classificação também antecipada na Champions. Mandzukic fez o único gol da Vecchia Senhora, completando o passe de Cristiano Ronaldo. Lyon e Manchester City na França. Cornet acertou o belo chute de canhota de fora da área, mas Laporte empatou de cabeça. De novo, Cornet colocou os Citizens na frente entre as pernas de Ederson. E aí Agüero deixou tudo igual de novo. Final 2-2. O Bayern de Munique goleou o Benfica e garantiu vaga antecipada nas oitavas. Robin 2 vezes, Lewandowski também 2 vezes e Ribéry marcaram no triunfo por 5-1 dos bávaros.
Hoffenheim e Shakhtar Donetsk. Com gols dos brasileiros Tyson 2 vezes e Ismaili, o time ucraniano passou pelo alemão, que descontou com Kramaric e Zuber, insuficientes para evitar a eliminação da equipe da competição. O Real Madrid se recuperou da pesada derrota para o Eibar no Espanhol, com uma boa vitória na Liga dos Campeões da Europa. 2-0 diante da Roma, na Itália. Marcaram Bale e Lucas Vazquez. Jornal Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre o relatório internacional que coloca o Brasil como o 9º país mais desigual do mundo. Uma ótima tarde, nos vemos amanhã. Tchau, até mais.